Senhor Deus e Pai, estamos diante da sua presença para louvar e bendizer o seu nome. Deus, eu sei que o que a sua filha vai falar já é algo que o Senhor já colocou no coração dela. Jesus, continua dando sabedoria divina do céu. Senhor, derrama sobre ela autoridade, unção, poder e glória. Que ela venha falar só aquilo, ó Deus amado, tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Que ela seja a boca de Deus nessa terra. Senhor, muito obrigada pela vida da Elane, pela vida da família dela, Deus. Que eu continue abençoando, ó Deus amado, poderosamente. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vocês vão sempre ouvir essa frase da minha boca: Deus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar e agradecer o Senhor. Irmãos, a igreja pode se assentar? Essa palavra de hoje, eu comecei a ler Neemias. Nós vamos falar de Neemias. E eu li ela várias vezes. Eu li a primeira, e li a segunda, e li a terceira. Eu falei, gente, mas Neemias é aquele, como vários, né, do rol da fé, ele é fora da curva, né? Assim, né? Ele é fora da caixinha. E eu fiquei meditando, e li de novo. E há meses que essa pregação está pronta. E eu fui reler e fazer alguns adendos, mas não mudou praticamente nada. Irmãos, hoje o Senhor vai falar dos nossos corações, que está em 2 Coríntios, não precisa colocar, irmão, que Deus capacita os fiéis. Esse é o tema da pregação. Quem aqui é um fiel? Cadê os fiéis do Senhor? Aqueles que estão ligados hoje vão receber capacitação. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos começar no capítulo 1. No capítulo 1, você pode colocar a partir do versículo 5. Eu vou ler ele rápido, eu vou ser bem breve e bem enxuta nessa pregação. Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guarda a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Olha para mim. Irmãos, faça essa oração hoje. Olha para mim, Senhor. Ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecados. Mediante um tamanho problema. Irmãos, eu vou explicar o tamanho do problema que Neemias estava enfrentando. O povo de Israel foi liberto e uns voltaram para a Babilônia. Saíram da Babilônia, né? E voltaram para Israel, para Jerusalém. Só que chegou lá, eles tiveram grande tribulação. Eles foram humilhados, as muralhas estavam destruídas, portões estavam queimados, alguns foram mortos, casas estavam abandonadas, então estava um caos. Ou seja, olha o tamanho do problema. E o que Neemias tem a ver com isso? Para aqueles que vão lembrar, Neemias era um copeiro. O que Neemias tem com isso? Ele era um copeiro. O que eu tenho a ver com aquele irmão que está morando ali na rua? Com aquela irmã que está passando um divórcio? Com o irmão que está passando uma vítima de uma magia, vítima de um problema, um filho do cara? O que eu tenho com isso? O que você tem a ver com isso? Temos tudo a ver com isso. Porque somos servos do Deus. Nós temos compaixão de almas. E ele estava com compaixão das almas dos compatriotas dele. E ele estava preocupado com a cidade dos antepassados dele. Olha, ele nem conhecia. Ele podia dizer, essa pregação de hoje vai linkar com algumas coisas para a pregação da Lídia. O que Esther tinha a ver com aquilo ali? Ela estava numa posição confortável. Assim como Neemias. Assim como cada um de nós. Podemos hoje estar numa posição confortável.
não é? E mediante o tamanho do problema que ele ia enfrentar, qual foi a atitude de Neemias? Ele jejuou e orou. É essa arma para os dias atuais. Era antes, é agora e sempre será a arma que o Senhor nos dá. Quando entramos em situações de enorme tristeza, de perturbação, o que o crente faz? Ele vem para a casa do Senhor? A grande maioria não. Aí é que ele se afasta de Deus. Eu sou a igreja, eu não preciso de igreja, eu não preciso estar lá na igreja, não. Eu me resolvo aqui mesmo, eu me garanto aqui mesmo. Tolo. A maioria vem. A maioria não vem. A minoria que vem. Queremos resolver do nosso jeito, com a nossa força. Aí, eu vou falar de uma experiência minha. Eu estava até comentando com a irmã de manhã, eu fui criada num centro espírita. E eu vi crentes entrando lá, só que eu não entendi aquilo. O que um crente está fazendo no centro espírita? O que um crente está levando uma vassoura para dentro da igreja para ela ser ungida, para ele varrer a casa dela? O que um crente tem que pegar um maço de rosa e trazer para o pastor orar, para entregar, para receber bênção? Entende o que é fazer coisas com a nossa sabedoria e nosso entendimento? Entende? Eu até conversei com o pastor outro dia. Por que as pessoas procuram o centro espírita? Porque ele tem uma promessa de resolver coisas rápidas. Você tem a garantia ali de vingança. A vingança é o seu direito ali. E tudo se resolve. Eu trago seu amor em 7 dias. Oh, Jesus. Quando a gente entende o que está escrito aqui, então, do capítulo 1 a gente já pula para o 2. Você pode colocar a partir do versículo 11 e o 12. O que acontece? Só deixa aí, eu vou já falar sobre isso. No capítulo 2, Neemias vai falar com o rei. O que já tinha no coração dele? Ele já tinha orado, ele já tinha jejuado e ele sabia que ele estava agradando ao rei. Ele sabia que ele estava fazendo um trabalho com excelência para o seu senhor. Ele já tinha uma estratégia no seu coração dada por Deus. Irmãos, a pergunta do Senhor essa noite é o seguinte: como estamos diante do nosso Senhor? Essa é uma pergunta retórica para cada um responder, no particular com o Senhor. O Senhor pergunta hoje: de onde vem a nossa estratégia? De onde vem a nossa solução? Ela está alinhada com o que Deus quer ou o que nós queremos? É onde ele volta lá para o centro. É onde volta lá para as mendigas gospel. É onde volta lá para o isolamento. Em vez de nós buscarmos, em vez de nós procurarmos a Deus, esquentar a brasa no meio de outras brasas, a gente se isola. A gente faz coisas que o Senhor não quer. Irmã, filha, vá para cá. Não, mas eu acho que aqui é melhor. Olha eu tentando convencer o Senhor. Não, Senhor, mas o Senhor não sabe. Eu sei, aqui é melhor. Jesus. Aí Deus vai falar para mim: minha filha, tu estava onde eu criei os céus e a terra? Tu estava onde que tu está querendo discutir comigo o caminho melhor de seguir? Enfim, vamos lá para o versículo 11. Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei nada a ninguém o que estava a fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Amém? Quem colocou no coração de Neemias foi quem? Deus. Glória a Deus. Foi o Senhor. O que Neemias fez? Ele observou. Irmãos, por que nós insistimos em falar todos os nossos
planos, nossos projetos, os nossos problemas a quem não vai resolver coisa alguma. Se Neemias tivesse chegado naquela hora e abrido a boca, né? Aí eu vou lá e ligo, fulano, vem cá, resolve aqui para mim. Não, mas resolve isso aqui. Não, mas faz aqui. Olha, meu pastor está aqui, formado em psicologia, homem de caminhada, né? Que tem referência na casa dele. Aí eu vou ligar para o pastor? Não, eu vou ligar para o vizinho, eu vou ligar para a prima, eu vou ligar para não sei quem. Não, porque eu vou incomodar o pastor. Gente, tomemos cuidado com que as pessoas que nós andemos revelando nossas coisas. Tomemos cuidado com aqueles que nós procuramos para resolver os nossos problemas. Neemias não fez isso. Ele observou 3 dias. Ele jejuou, ele orou, ele estava agradando quem tinha que ser agradado, e ele tinha estratégia vinda dos céus. E nós fazemos tudo ao contrário. Abrimos a boca, coloca na rede social, hashtag, vou comprar minha casa, hashtag, vou comprar meu carro. Cadê o carro? Cadê a casa? Não vai, porque quem está ali do outro lado da linha, oh, coitada, mas não vai mesmo, não vai. Porque você vai contar nos dedos quem torce verdadeiramente por você, quem paga verdadeiramente preço por você. Vai contar nos dedos de uma mão. E o Senhor está falando, vigie, vigie. Enfim, lá no versículo 19, a gente já vai, eu estou enxugando, estou sendo bem exata, porque o Senhor assim está mandando. Porém, Sanbalat e Tobias, para quem não sabe quem é Sanbalat e Tobias, esses aqui são Satanás na vida de Neemias. E todo mundo aqui vai ter um Sanbalat e um Tobias. Se não tem, você ainda vai ter. Se você não tem, você já teve. Porque a vida do cristão é essa, né? Nada de flores. Nada de flores. Me prometeram isso. Quando eu me converti, falaram, vai ser tudo bem, você vai ver, vai ser tudo diferente. Realmente foi tudo diferente. Mas me prometeram mel, flores, arco-íris. Coitada. Porém, Sanbalat e Tobias um árabe chamado Gesem souberam o que estavam fazendo, e eles começaram a rir e caçoar de nós. Irmãos, o mal ficou sabendo dos planos de Neemias, e assim começou as ofensas. Vocês e eu achamos mesmo que no momento que nós nos posicionarmos, o inimigo não vai falar. Ele vai cruzar os braços, ele não vai te chamar, com perdão da palavra, seu ridículo, com perdão do seu otário, seu isso, seu aquilo, não vai. Mas ele vai. E se ele não falar aqui no teu ouvido, ele vai usar alguém para falar. Vai. Jesus teve um Sanbalat lá no deserto afrontando ele. Quem nós pensamos que somos para não ter um afrontando a gente na nossa cara? Temos coisas na nossa vida que nós não vamos passar na boca dessas pessoas de ridículos. Que era isso que Neemias era, um ridículo. E todo o projeto dele. Mas sabe como nós fazemos no meio de uma afronta dessa? No versículo 20 está escrito assim: o Deus do céu nos dará sucesso. Aleluia. Glória a Deus. Quem aqui está recebendo sucesso hoje? Aleluia. Amém. Dê glória a quem tem glória. Dê aleluia a quem tem aleluia. Porque é isso que o crente vai fazer, o cristão verdadeiro. Ele vai orar. No meio da afronta, ele vai orar. Eu sempre falo dessa irmã que hoje descansa no Senhor. Ela morreu dentro da igreja, no manto. Eu tenho esse vídeo guardado porque ela ganhou a minha alma para Jesus, Dona Valcina. Meus filhos aqui, gente, eu estou muito feliz que os meus filhos, quase todos estão aqui, né? Eu glória a Deus pela vida deles. Eles confessam a mesma fé que eu. Então aqui minha filha, meu filho está faltando 2, mas Deus vai
Vai trazer eles de uma próxima oportunidade. E essa irmã, tudo que eu ia falar com ela, tem de orar. Irmãzinha do coque, né? Bem velhinha. Tem de orar. Tudo ela falava, tem de orar. Eu já tô desse jeito. Os meus, mãe, tá calor, né? Também você não ora. Mãe, mãe, meu filho, você não ora. Mãe, o Arthur vai orar pro menino? Mãe, o Brian não quer dormir. Ora nesse menino que ele dorme. Ele dormiu mesmo. Né, mãe? Tu tá morrendo, meu filho, ele tem que orar. Vigia no meu bolo, não sei se alguns irmãos no meu bolo de aniversário. Aí no meu bolo de aniversário estava assim: vigia, ora, tem de orar, e é desse jeito mesmo. Amém. E aí, irmãos, no capítulo 3, no versículo 5. Glória a Deus. No versículo 5, está escrito bem assim: os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, mas os homens importantes da cidade não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obras mandaram. Aí o que acontece na vida do cristão? Aprendemos que quando nos achamos importantes, além de a gente só criticar, nós não vamos ajudar. Amém? Não vamos querer trabalhar. Aí eu achei muito interessante que o Senhor colocou no meu coração bem aqui, escreve bem isso aqui: não quero fazer um trabalho pesado. Aí tem o pastor Alain aqui. Vou usar meu pastor, né? Que eu sou daqui, então vou usar meu pastor. Deixa esse pastor se virar, ele é jovem. O pastor está na flor da idade. Olha a saúde do pastor. Ele malha para isso. Eu profetizo, pastor. Aí depois passa: esquece esse pastor. Ele é velho demais. Não vale a pena. A obra do Senhor é a muralha de Israel. Não é objeto de vaidade, nem objeto de preguiça. Não pode haver ego, mas tem que haver temor. Aí, os homens que se achavam não queriam trabalhar. Trazendo para a realidade de hoje, mudou o quê? Quase nada. Porque os servos fiéis são poucos. A seara é imensa. Mas quantas pessoas querem se levantar para ajudar porque dizem que o pastor é novo, ou dizem que o pastor é velho, ou dizem que o pastor tem dinheiro, ou dizem que o pastor se vira? Ele está aqui para isso, é para se virar mesmo. Neemias passou por isso e nem era pastor. E aí foi luta. Então, irmãos, o Senhor está falando aqui o que está faltando para nós levantarmos, jogar o ego pela janela e fazer o que temos de fazer. Mas eu não sou capacitado, Neemias também não era. Ele virou um engenheiro, ele virou um construtor, ele virou um peão, ele virou mestre de obra, ele virou tudo que precisou. Toda coisa que ele ia fazer, o Senhor capacitava ele. Porque nós devemos achar que o Senhor vai me capacitar primeiro, para depois eu ir lá e fazer o que eu tenho que fazer. Seria fácil para mim vir aqui na igreja, só limpar a igreja, já que eu faço faxina hoje. Pronto, eu não vou fazer mais nada. O que eu tenho a ver com ornamentação de mesa de Santa Ceia? O que eu tenho a ver com isso ou com aquilo? Irmãos, o Senhor vai nos capacitar, mas nós precisamos nos levantar e nos posicionar. Como eu falei, jogar o ego pela janela, fazer o que tem que fazer. No capítulo 4, no versículo 7, bem no finalzinho, do capítulo 7, eu vou ler um pouquinho aqui. Sanbalate e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Azode, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que suas brechas já estavam sendo fechadas. Olha o Senhor falando.
E aqui o Senhor escreve isso, Elaine, escreve. Satanás não vai ficar de braços cruzados vendo você fechar brechas. Não vai. Não se engane, porque ele não vai. Ele não vai ficar parado vendo você mudar de conduta. Ele não vai ficar quieto. O inferno inteiro não vai ficar quieto vendo nós passando anos no meio de engano, de mentira, de roubo, corrupção, prostituição, tudo quanto é de coisa ruim, e falando, a partir de hoje eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e vou mudar tudo. Ele não vai. Olha aqui, suas brechas já estavam sendo fechadas. O Senhor fala conosco essa noite. A sua brecha está sendo fechada? A sua brecha já foi fechada? O que Ele vai fazer? Provocar confusão. Mas vai, Ele vai falar que você é isso, que você é aquilo. Ele vai dar um jeito de quebrar uma coisa, Ele vai quebrar outra. Ele vai colocar alguém doente para você ficar desanimado. A doença vai persistir. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, irmãos. O Senhor está de olho em tudo. Ele está de olho em tudo. O Senhor nos ajudará. No versículo 15, bem no finalzinho, os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado seus planos. Ou seja, ele vai tentar provocar confusão? Vai. Mas o Senhor, Deus, vai atrapalhar os planos do inimigo. Ele vai. Ele não vai deixar você ao léu. Ele não vai deixar você solta, como um barco solto no vento. Não vai. O próprio Deus vai atrapalhar os planos do inimigo. Mas para aqueles que creem, para aqueles que estão no posicionamento e não desistem das suas guerras, glória a Deus. Nunca deixe de lado as armas que o Senhor te deu. Nunca deixe, nunca deixe. O Senhor fala conosco. Vigiemos, porque nós estamos em guerra. E essa guerra só vai acabar no dia que nós formos para a glória. Amém? No versículo 17, cada pessoa, aí vai falar aqui. No versículo 17. Aqui. Cada pessoa carregava materiais de construção em uma mão e carregava uma arma na outra. E todos que trabalhavam levavam uma espada na cintura. Vamos trazer esse versículo 17 e 18 para os dias de hoje? Aqui tem, eu estou aqui com um microfone, tem uma espada bem aqui do meu lado, porque se o inimigo aparecer ali, ó, a minha espada é essa aqui, ó, entendeu? Aí você está lá na obra, você está com a espada bem aqui do lado, vai carregar o carrinho de mão, vai levar a espada com você. Você está lá no computador, o pastor Rodrigo está lá, digitando lá, memorando, a espada está bem de olho, porque se o inimigo aparecer ali, a Rafaela está lá fazendo a unha, está com a espada ali do lado, porque se o inimigo levantar, ó, na cabeça dele, a irmã Fabi está lá fazendo joia, mas a espada está aqui do lado, levantou, derruba. Não deixemos as nossas armas de lado, porque o crente, o cristão verdadeiro não está lendo a Bíblia, porque o cristão verdadeiro não está orando, não está jejuando, não está vigiando. Por quê? Lá de onde eu vim, eu era 100% lá. E a palavra do Senhor fala que os filhos das trevas eram mais astutos, são mais astutos do que os filhos da luz. Por que eu era 100% lá e eu não sou 100% aqui? Porque quando eu era para o mundo, eu passava a madrugada inteira no forró, sem cansar as pernas, não reclamava, e eu acho ruim que eu venho para cá para oração e fico aqui 1 hora. Porque quando eu estava lá nas drogas, eu gastava 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais nas drogas, e tenho mesquinharia para dar o dízimo aqui, uma oferta de 10 reais aqui. Porque quando eu estava lá na prostituição, eu fazia, acontecia, gastava com roupa, com salto, com isso,
gastava dinheiro, eu gastava recurso, eu gastava paciência, eu gastava saúde, e aqui eu não quero gastar nada. O pastor tem que se virar. Glória a Deus. Por que eu acho que aqui eu não tenho que ser 100% aqui? Se eu era 100% lá. Aleluia. Eu era funcionária do mês lá. Eu quase fui mãe de centro. Meu sonho era ser mãe de centro lá. E meu sonho agora é orar dia e noite. Noite e dia não para um pouco. Eu tenho que orar mais. Meu Deus do céu. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que jejuar mais. Eu tenho que buscar mais. Eu tenho que fazer mais. Porque aqui eu tenho que ser 100%. Trabalhar com excelência, como diz a irmã da irmã Rafaela. Tem que trabalhar com excelência? Tem que trabalhar com excelência, sim. Porque o Senhor pede excelência. Porque Ele é excelente. E nós não queremos. Quanto de dinheiro nós gastávamos no mundo? Quanto de tempo no mundo nós gastávamos no mundo? Gente, menino, o negócio era complicado. Amém? Então, não deixe tua espada. Faça o que você tem que fazer e carregue a sua espada. Entendeu? Trabalhe com a tua espada, estude com a sua espada. Olha, o estudo é importante, mas a palavra do Senhor é mais. O trabalho é importante, mas o jejum e a oração, a palavra do Senhor é mais. Isso aqui não pode ser menos importante do que... Não pode. Amém? Glória a Deus. Aí, no versículo 23, serve escrito assim: nem eu, nem os meus companheiros, e nem nenhum dos meus empregados, ou guarda-costas, tirávamos a nossa roupa, nem mesmo para dormir. Todos nós estávamos sempre com as nossas armas na mão. Glória a Deus. Aí a gente vai... Não, hoje eu não vou orar não, eu estou cansada. Eu tive um dia daquele, eu não vou orar, eu não vou jejuar. Eu estou muito cansado. O cansaço vai ser igual Jesus falou, igual os pobres, vai estar sempre com a gente. O cansaço não vai se apartar da gente, porque essa terra é assim mesmo, é canseira. E por que a gente não está teimando em tirar as vestes da santidade? Que hora que Deus falou que a gente pode tirar as vestes da santidade? Hora nenhuma. Por que a gente tem que fazer isso? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E no capítulo 5. No capítulo 5, no versículo 13. Aí eu escrevi, eu vou até falar ele primeiro. Quem teme a Deus age diferente. O cristão age diferente. Olha o que Neemias fez. Ele foi lá orar, ele jejuou, ele agradava, ele não tirava a veste de santidade. Eu vou colocar as vestes dele, é roupa mesmo de santidade. Ele não apartava da espada. A espada do cristão é essa aqui. Amém? E aí ele ainda coloca Deus no meio, hein? O cristão verdadeiro coloca Deus no meio de tudo. No versículo 15, coloca o 15 para mim, Juan. Aqui, versículo 15, bem no finalzinho. Mas eu agia de modo diferente, porque eu temia a Deus. Bem no finalzinho, eu vou ler só esse pedacinho. Mas eu agi de modo diferente, porque temia a Deus. O cristão age diferente. Se, irmãos, as pessoas estão vendo você hoje e falam assim, aqui é cristão, quero ser não. Você não é diferente não, você está igual ao mundo. Eu estou igual ao mundo. Aí fala, para ser uma crente igual a Elaine, eu não quero ser, então eu estou igualzinho ao mundo. Ué, mas que mulher é essa de Deus? Que fala palavrão, que fica o tempo todo reclamando, que só sabe arrumar confusão com o vizinho, que só sabe falar mal do pastor, que tem uma preguiça daquelas para fazer a obra, nunca pode, nunca quer, que fica arrumando desculpa para tudo, nunca está sempre cansado e nunca quer jejuar, nunca quer orar, nunca quer ler a Bíblia. Como eu agi diferente? Aí eu estou igual aos outros. E ser cristão é ir contra a correnteza,
é ser diferente. Então, irmãos, o Senhor fala, nós temos que ser verdadeiros. E aí, volta um pouquinho no versículo 13. Neemias fala assim: depois eu tirei a faixa que usava na cintura e sacudi e disse: assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. E Deus está falando hoje, irmãos, se nós prometemos, fizemos qualquer tipo de voto, prometemos servir ao Senhor, e nós não estamos fazendo isso, agindo de modo diferente do que o Senhor quer, Ele vai nos sacudir. E o sacudir de Deus vai doer. Não vai ser bom. Eu falei isso com uma irmã essa semana. Eu falei, ela disse que não quer Deus, que não quer Deus, que não quer Deus. Eu falei, tudo bem, você tem direito de não querer a Deus. Mas você não tem medo de Deus te pegar assim pela dor? Aí ela não tinha pensado nisso. Eu falei, você devia pensar. Porque ir pela dor é muito complicado. É o sacudir de Deus. Eu falei isso para ela. É o sacudir de Deus. Entendeu? Porque nós prometemos, nós descemos as águas, nós falamos que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós fizemos, acontecemos, nós estávamos naquele altar falando: eu vou te amar, eu vou te respeitar e nunca vou te trair, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí na primeira tribulação quebra a promessa, esquece que Deus existe, esquece de tudo, esquece da obra dele, a obra dele se vira, o pastor é novo, o pastor é velho. Aí o que o Senhor vai fazer? Sacudir. Vai sacudir, porque é isso que o cristão faz. Ele coloca Deus no meio. E eu vou falar para você: se nós não nos consertarmos com o Senhor, Deus vai nos sacudir. Amém? Amém. É difícil falar amém, né? Porque é muito complicado, irmãos. No versículo 6, no capítulo 6, a partir do versículo 3, Neemias fala bem assim: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer. E não posso descer até aí. Eu não vou deixar vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. O que o Senhor está falando aqui? Neemias não tolerava distração. Glória a Deus. Não tolerava distração. Por que ele fez um trabalho com excelência? Porque ele não se distraiu, porque ele não desviou do foco. Aí o que a gente faz na tribulação? Some. Aí o que a gente faz na tribulação? Não ora. Aí o que a gente faz na tribulação? Xinga, desvia do foco, sai fora. Aí bota nas redes sociais. E aí eu vou navegar aqui na rede social para esparecer. Uai, mas e aí? Eu lembro de uma vez, bem no começo da caminhada, aí eu fiquei pensando assim, falei, um dia eu vou ter um marido, e aí quando eu tiver esse marido eu vou para a igreja. Eu vou ir, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí uma voz falou, depois que eu fui identificar, que era realmente Deus falando comigo, ele: por que você vai esperar ter um marido para ir para a igreja? Por que você não vai para a igreja agora? Por que a gente vai esperar o caldo todo desandar para a gente começar a fazer o que nós temos que fazer? Porque a gente tem que esperar, achar que Deus vai nos capacitar, eu vou bater nessa tecla, para depois nós fazermos o que temos que fazer. Não pode. Porque o inimigo de nossas almas vai tentar nos ludibriar. Ele vai tentar nos afrontar. Neemias não aceitou distração, não aceitou afronta. Por que eu vou ir falar com você, Satanás? Por que eu vou ir ficar dando assunto para você? Não vou. Aí fala aqui no versículo, não precisa colocar não, nos versículos em diante: 5 vezes ele tentou. E quantas vezes nós achamos que o inimigo vai nos tentar? Um monte. Até morrer. Aqui ele fala que ele mandou 5 recados para ele: vem cá, vem aqui falar comigo, vem cá, vem aqui falar comigo. Não vou. E é isso que você tem que falar.
Satanás vai falar, vem aqui, Carol, vem aqui, que eu quero que você faz isso e isso. Você fala, eu vou ir falar com você. Não. Como diz minha sogra, tem de orar. Tem de orar. Não vou, eu não aceito distração. Aí o que Satanás vai fazer? Mais para frente não precisa colocar não. Fala que ele vai e trama boatos, né? Mentiras. Ele faz cartas mentirosas para caluniar Neemias, perseguir. E aí a gente acha que Satanás não vai fazer isso com a gente? Vai. Ele vai fazer isso conosco. Vai sim, irmãos. Vai sim, muita coisa. Aí Neemias, como é que ele responde no versículo 8? Nada do que você está dizendo é verdade. Foi você que inventou tudo isso. O que Neemias fez? Respondeu curto e grosso. Curto e grosso. Que é assim que a gente faz com o inferno. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, acabou. É assim que nós temos que fazer. Passar, você pode ficar orando, mas na hora que Satanás vem te afrontar, eu te repreendo, acabou. Você não tem que ficar batendo boca com o demônio. Você não tem que, quando a pessoa está, vem cá, mas quem foi que mandou você? Qual era o CPF da pessoa que te mandou? Mas qual foi isso que ela fez? A gente vê isso na TV, né? Pastor conversando com o demônio, né? Não, isso não é de Deus não, Jesus não ensina isso. O que Jesus fazia quando tinha um demônio perto dele? Sai, eu te repreendo. Acabou. Aí a gente fica lá, meu Deus, mas olha só o que o diabo está fazendo. Não? Já pensou, Neemias? Não, mas deixa eu parar aqui a construção. Deixa eu parar a construção aqui, porque o outro está lá me afrontando, está inventando mentira. Meu Deus, o que eu faço? Essas cartas chegaram no rei, o que eu vou fazer? Ele nem ligou. Então, o que tu está falando é mentira. Acabou. E a gente fica procurando, arrumando, ligando para um, ligando para outro, colocando, fazendo. Não. É para ser curto e grosso. Aí ele fala bem assim, agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Pronto, glória a Deus. O que Neemias fez? Em vez de olhar para ele, olhou para cima. Senhor, aumenta as minhas forças. Fala isso hoje, Senhor, aumenta as minhas forças. Senhor, eu não vou conseguir, Pai. Eu não vou conseguir. Com a minha força eu não consigo. Eu estou cansada, eu estou doente, o divórcio está ali, a doença está aqui, a briga não para nunca, o filho está assim, o outro está assado, a mãe está doente. Oh, Senhor, aumenta a minha força. Aleluia! Eu não consigo, Senhor. Senhor. Eu estava orando de ontem para hoje, se levantar depois, e eu falei, Senhor, eu não consigo, Pai. É o Senhor que pode. Aleluia. Eu não vou conseguir se o Senhor não me ajudar. O diabo ele vai afrontar, ele vai dar recurso para uma pessoa usada por ele, para ele vir até você, até sua porta. Ele vai pagar passagem para a gente vir de outro estado te caluniar. Ele vai trazer dinheiro para as pessoas comprar coisa, para ir lá no centro de Macumba e fazer coisa contra a gente. Ele vai, dinheiro para esse povo não falta não. Se a pessoa quiser beber, se a pessoa quiser fazer dinheiro para... Porque eu vi um bêbado. Dinheiro para pinga não falta não. Dinheiro para droga não falta não. Entendeu? Rede social para caluniar a gente não falta. O que falta? Posicionamento. No capítulo 7, no versículo 5, o Senhor nos ensina que quando Ele, Todo-Poderoso, está no controle, cada detalhe vai cooperar para o bem de todos nós. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e os seus líderes e as autoridades para verificar os registros de suas famílias. Eu achei interessante esse ponto aqui, porque Deus pôs no meu coração. A estratégia vem da onde? Dos céus. Dos céus. O muro foi reconstruído em 52 dias. 52 dias. Mesmo com as conquistas nas mãos, irmãos, Ele vai vir para cima da gente. Mas o Senhor dá estratégia para cada um aqui, para cada problema, para cada questão aqui.
Senhor dá estratégia sim. É só nós crermos. Irmão, faça a sua parte. Consagre a sua família, consagre a sua saúde, consagre os seus projetos, seus objetivos. Ore, jejue. Fique em silêncio. Fala para quem vai resolver. Fala para os 3. Se você é 1, vocês vão ser 4. Se vocês são 2, vocês vão ser 5. Quantos forem na sua casa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a soma. Ele que vai resolver. Ele vai dar estratégia. Ele vai colocar no teu coração o que nós precisamos fazer. Porque Ele capacita, que aqui só tem escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 8, louvemos ao Senhor por tudo e em toda ocasião. No versículo 5 e 6. Esdras ficou ali no estrado acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram, e Esdras disse: louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo se levantou de braços e respondeu. Levantou os braços e respondeu: amém, amém. Aí se ajoelharam e com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. E o Senhor fala: louve o Senhor em toda ocasião, em todo o momento. Hoje o Senhor nos dá mais uma oportunidade, mais uma estratégia. Hoje o Senhor está falando: eu estou aqui hoje para dar estratégia para aqueles que creem, para aqueles que vêm buscar, eles vão achar. No versículo 9, bem no finalzinho, está escrito no versículo 9 e 10, tá? Este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para suas casas e façam uma festa. Repartam sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este é o dia sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem firmes e fortes. Irmão, o Senhor está falando. Ele está dando estratégia. Ele está dando estratégia. O ambiente nem sempre será favorável. Na maioria das vezes, o ambiente não vai ser favorável. Mas as plantas crescem com pouquinha água. Pega uma plantinha quase morta e molha ela um tiquinho só para vocês verem como é que ela vai crescer, vai fortalecer, a raiz vai afundar, ela vai dar flores, vai dar fruto. Ela cresce mesmo no ambiente negativo. Irmãos, o mundo é um ambiente negativo. O mundo é um mundo que dá pouca água. E nós vamos essa noite buscar a água do trono da graça para molhar a planta que está seca, que está... Olha, tem vida aí, o Senhor está falando. Tem vida aí. Não desvie do foco. Não larga a construção da muralha. Não liga para calúnia, não liga para fofoca, para boato. Agrada o seu Senhor. Não importa de agradar nem A nem B, mas faz o trabalho com excelência. O Senhor está falando, faz o trabalho com excelência. Glória a Deus, aleluia. Devemos nos arrepender, mudar de conduta. Aleluia, devemos procurar ajuda. Não sejamos orgulhosos. O Senhor fala: procura ajuda. Mas o Senhor tem coisa melhor para fazer. A coisa melhor que o Senhor faz é ajudar a sua vida, a minha vida. Ele deu um filho para morrer por nós. Nós achamos mesmo que o Senhor tem coisa melhor para fazer. Ele fala como foi bom criar cada um de nós. Foi bom. Tem outras coisas, sim, o Senhor ele tem que pensar na fome na África, guerra, isso, aquilo, mas Ele pensa em cada um de nós. Ele pensa no nosso casamento, Ele pensa no nosso filho, Ele pensa nas nossas questões psicológicas, na baixa estima. Mas é só uma baixa estima, às vezes
você, a sua baixa estima é um problemão. Como é que eu vou dizer? Nossa, seu problema é só esse? Não, irmão. Cada um sabe de si. E o Senhor sabe o quanto essa coisinha que para mim às vezes eu vejo que é pequena, para Ele me ver. Olha como é que está ferindo. Como é que está ferindo o Nicolas. Como é que está ferindo Israel. Eu vou intervir na hora que ele olhar para mim. Na hora que ele me pedir ajuda, auxílio, eu vou intervir. Mas a gente se fecha no casulo, a gente entra no estado de egoísmo. Não pedir ajuda para Deus é pecado, gente. Não pedir a Deus ajuda para Deus está errado. Temos que pedir, se vai pedir para quem? O santo de barro? Não tem santo para resolver nada não. O anjo, só se Deus mandar. Mas pede para Deus, o anjo, mas só se Deus mandar. É Deus que vai mandar o anjo guerrear aquilo que nós não podemos. Glória a Deus. Devemos mudar de conduta sim. Mudar e fazer tudo que o Senhor falou. Irmãos, no capítulo 10, eu não precisa colocar nada não, mas no capítulo 10, eu li e entendi o seguinte. Um homem levou a muitos ao arrependimento. Um homem. Cada época aqui da Bíblia vai ter um homem para levar muitos à presença do Senhor. Abraão, Moisés, Deus usou Esther para salvar muitos. E nessa fase aqui foi Neemias, até chegar ao único, ao que fez o sacrifício maior, a que levou inúmeras almas para o Senhor. Foram muitos homens até chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. Muitos aqui, eu li no capítulo 10, que muitos se arrependeram, oraram, buscaram, se alegraram. Irmãos, hoje nós temos um homem santo, que te leva à presença do Senhor. Você aceitou Jesus dentro do teu coração, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua faculdade. Ele está levando muitos. E nós estamos no meio dessa multidão, irmãos. Eu estou no meio dessa multidão. Fala assim, eu estou no meio dessa multidão. Fala, eu estou no meio dessa multidão. Porque quem está me levando é Cristo. O meu casamento está no meio dessa multidão. Oh Deus, minha vida está no meio da multidão que vai morar nos céus. No capítulo 11, eu estou acabando, irmãos. No capítulo 11, o Senhor fala: houve restituição de um tudo, inclusive de vidas. Pessoas resolveram ficar e abençoar outras. No versículo 2, o povo abençoou, no 11:2, tá? O povo abençoou todas as outras pessoas que por sua própria vontade resolveram morar em Jerusalém. Então o Senhor fala, houve restituição em Jerusalém. E o Senhor está falando, eu entrego restituição aqui. Eu entrego restituição para aqueles que creem, para aqueles que são servos, são fiéis. Eu entrego restituição aqui, em toda a área que você, meu filho, entregar para mim. O Senhor está entregando restituição, cura. O Senhor enche todo lugar de vida. O Senhor traz vida. O Senhor traz vida. Você não é nada. Você é muito para Deus. Você é muito para Jesus. Ele morreu por nós. Nós somos muito para o Senhor. Nós temos que fazer o que temos que fazer. No capítulo 13, as mesmas pessoas, essa parte eu achei interessante, porque no capítulo 13, no capítulo anterior, no 12, não, mais para trás um pouquinho, aqui fala que
no capítulo anterior fala que Neemias levou a muitos à presença do Senhor, ao ponto das pessoas assinarem um documento se comprometendo com o Senhor. Amém? Depois vocês façam essa leitura. Mas aqui no 13, as mesmas pessoas que assinaram aquele documento formalizando uma aliança com o Senhor, essas mesmas pessoas voltaram a cometer vários pecados. É complicado. É complicado. E lá no versículo, não precisa colocar não. Lá no finalzinho do versículo 18 fala bem assim: eles fizeram com que Deus ficasse irados. É complicado, né? A gente assina um documento, desce nas águas e no dia seguinte a gente está lá, cometendo os mesmos erros. Ah, mas isso vai me mandar para o inferno? Em nome de Jesus, não. Porque eu declaro na vida de todos nós, estou falando de mim, que nós não voltaremos ao vômito. Que nós vamos nos consertar. E aquele documento que nós assinamos ali, na frente do juiz de paz, ali quando o Senhor abençoou com aquele emprego, que hoje a gente amaldiçoa, que quando o Senhor te abençoou com aquela vaga na faculdade, hoje você reclama o tempo todo dessa faculdade, desse curso, desse carro, dessa esposa, disso, daquilo, eu declaro em nome de Jesus, que a partir de hoje, a mudança de conduta descerá sobre cada um de nós. Palavras duras, inveja, desprezo, rebeldia, enterram o que Deus plantou em nós. Nós assinamos um documento e depois a gente volta atrás, como se aquele documento não valesse de nada. Nós descemos as águas e depois voltamos ao vômito, como se aquela água não valesse de nada. Ah, mas é só um simbolismo. Sim, mas aquilo no mundo espiritual tem um valor muito grande. Entendeu? Quando você disse eu vou te amar até o dia da nossa morte, isso vale muita coisa. Porque nós não vamos lutar, porque nós não vamos entregar e consagrar o Senhor. Glória a Deus. Aí temos que lembrar da nossa identidade. O diabo não precisa nos destruir, ele precisa nos distrair. Ele precisa de distração somente. Ele não precisa destruir a gente, para a gente esfriar, para a gente não buscar mais ao Senhor. Ele não precisa nos matar, ele só precisa nos ferir. Irmãos, na hora que um irmão se ferir de tal maneira, o que vai acontecer? A gente volta. Um soldado, quando se fere, o que os outros soldados vamos lá gritar para trás? Não. A gente volta, tenta ajudar, tenta ajudar, e aí aquele soldado fala: não, me deixa aqui que eu quero morrer. Para que vocês voltaram? Para que vocês voltaram? Para que você veio aqui me ajudar? Então, a gente perdeu um tempo ali. A gente fez o que tinha que fazer, não perdeu tempo não, a gente fez o que tinha que fazer ali, mas olha só, podia ter conseguido, caminhado, mas a gente entra num estado de má vontade tão grande, que a gente atrapalha a nossa vida e a vida dos outros que querem nos ajudar. Ele só precisa nos ferir, ele sabe a ferida, que cada um vai chorar mais. Ele não vai ferir a Maria num lugar que sabe que não tem o mesmo efeito em mim, não vai, eles sabem. Nós estamos aqui com uma nuvem de testemunha aqui, olhando tudo. Aí o Senhor fala bem assim: quem é Sambalate na nossa vida? A quem nós estamos dando ouvidos? A Lília pregou isso, né? Falando sobre a quem cede ouvidos. Irmãos, vamos tomar cuidado com isso. Jesus teve Sambalate.
nós vamos ter também. O Senhor está falando nos nossos corações. E Ele fala bem aqui: lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa. E eu pego esse finalzinho do capítulo de Neemias. Nós aqui desbravamos 13 capítulos. Lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa. Lembra de tudo isso, Senhor, e abençoa cada um de nós. Irmãos, prestem atenção com a distração, com o sambalate. Prestem atenção, vamos prestar atenção com as fofocas, com as calúnias, com as coisas que o inimigo traz na nossa vida e a gente dá importância. Algo que era para ser desse tamanho a gente joga lá para cima, em vez de chutar. Olha, a espada, não larga a espada. O Senhor está falando hoje, não larga a espada. Vamos vigiar, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer o que tem que fazer, porque nós somos servos fiéis e o Senhor capacita cada um aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração que o Senhor está falando nos nossos corações hoje sobre vigilância, sobre mudança de posicionamento. Irmãos, se você quer uma oração de mudança de posicionamento, se vocês têm essa necessidade, vem aqui na frente.